Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Fala, meus amigos e meus irmãos aí do YouTube, do canal, amigos também do Instagram e das outras demais redes sociais da comunidade Luz e Vida. Estou aqui com o meu parceiro aqui, o Wellington. Talvez vocês conheçam esse camarada feio aqui, sorridente. Não oi, Wellington, esse camarada aí. Olá, Luciano, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Luz e Vida, né? Estamos aqui com o nosso irmão Alex, amigo da comunidade, aqui nesse vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos começar a falar sobre alguns santos, né? Hoje nós vamos começar a falar em especial desse santinho aqui, que muitos já conhecem, são o Padre Pio. Eu estou aqui com o Wellington, que vai fazer algumas perguntas, talvez são perguntas que vocês têm. Ele vai compartilhar talvez também alguma coisinha que ele sabe também sobre o Padre Pio, para que todos nós já se sintam conectados cada vez mais. E você se sinta atraído nesse vídeo. Cada vez que alguém fizer uma pergunta aqui, que você se sinta mais conectado conosco nesse grande ambiente. E como o Alex falou no primeiro vídeo, né, de abertura, nosso canal está aberto para você mandar também a sua sugestão. Você talvez queira saber a história, a vida, os feitos de algum dos santos da nossa igreja, porque a gente faz esses tipos de vídeos, né, para a gente poder não só saber a história, mas saber a experiência que essa pessoa, que é como nós, né, o santo é como nós, né, Alex? Foi uma pessoa como nós, né, teve suas dificuldades, teve suas coisas de santidade, teve seus pecados, mas souberam alcançar Jesus Cristo. Então, Alex, quem foi? Qual é a importância, primeiro, de ser santo? Ser santo, primeiramente, a gente entende que ser santo é aquela pessoa que não pecou, aquela pessoa que viveu a vida toda não pecando. Mas aí nós lembramos o Papa Francisco, que ele diz, assim como São João Paulo II também, que santo é aquele e aquela que se é pecador e que sabe que é pecador através do pecado enquanto a Cristo. É assim que o verdadeiro santo nasce na sociedade hoje em dia. A gente encontra um santo mais aonde, Wellington? A gente pode encontrar santos em qualquer lugar, né? Santo está só na igreja? Não, a gente tem que ser santo em todos os ambientes. Sobretudo nos ambientes de não igreja. A gente tem que levar Jesus Cristo, tem que levar o grau da santidade a todos os lugares. Porque justamente é aí que Jesus quer que a gente vá levar a santidade, né? E essa pessoa, que nós consideramos santos hoje, né? A gente sabe que, além dos que a gente nomeia, tem muitos outros santos, mas Padre Pio teve uma importância muito grande na vida de igreja, a importância muito grande na nossa espiritualidade, né? Quem foi Padre Pio? Vamos começar. Bom, primeiramente, Padre Pio, para quem ainda não conhece, muitos já conhecem sua história, né? Padre Pio foi nada mais, nada menos que um frade, das ordens também dos capuchinhos menores. Ele que se formou há muitos tempos atrás, antes do ano de 1982. Ele se formou, já era frei, muito conhecido na Pietrelcina, uma cidade de interior da Itália. Padre Pio nada mais nada menos que ele tinha um carisma de Francisco. Muitas vezes as pessoas olhavam para ele pensando que ele era Francisco de Assis reencarnado na Terra de novo. Mas Padre Pio ele sempre afirmava, olha, eu não sou São Francisco, mas eu gosto muito de São Francisco. Sigo as suas ordens, porque as suas ordens me fascinam, me levam à fé. E a gente conhece Padre Pio como o santo estigmatizado. Aquele santo que tinha estigmas, aquela pessoa que carregava todos os estigmas de Jesus Cristo na palma de sua mão, no peito, nos pés. Aquele santo que carregou os estigmas por 50 anos. A gente tem até um filme dele no YouTube, vocês podem procurar, filme de São Padre Pio. Vamos deixar na descrição aqui o link para você também assistir, tá? Vocês vão se fascinar, é incrível, eu já assisti, eu me apaixonei, tenho certeza que vocês também vão apaixonar. E é um santo incrível, eu recomendo quem ainda pensa em algum santo para pedir intercessão, também escolher São Padre Pio, assim como todos os outros santos nós vamos falar, sempre a se apaixonar cada vez mais. Mas Wellington, fazer outra pergunta para você. Padre Pio, ele tinha todos os estigmas. O que eram os estigmas? Os estigmas nada mais são as marcas, as chagas de Cristo. O santo, ele tem um grau de intimidade tão grande, a pessoa tinha um grau de intimidade tão grande com o Senhor, que chega a sentir e a viver aquilo que o próprio Cristo viveu. Uma graça muito grande.
né? E isso aí trouxe na vida dele uma espiritualidade diferente. Qual a espiritualidade de Padre Pio? O que ele traz pra gente como espiritualidade nos nossos dias de hoje? Hoje Padre Pio ele nos traz a espiritualidade de sermos mais humildes. Padre Pio ele sempre tinha essa mania. A gente costuma ouvir falar hoje de filhos espirituais de São Padre Pio. Padre Pio ele tinha muito carisma, contanto que no dia de sua morte, antes dele morrer, ele proclamou que ficaria na porta do paraíso à espera do último filho teu espiritual. Ele não entraria enquanto seu filho, o último, tivesse entrado. Ali sim, depois ele entraria. E Padre Pio ele tem tanto carisma pelos seus filhos espirituais que ele mesmo ficava às vezes frustrado com algum dos seus filhos espirituais quando... A gente tem uma visita aqui no meio do vídeo. Ela também quer saber do Padre Pio, né? E ele tinha um carisma muito grande, até porque Padre Pio, ele muitas vezes, alguns dos seus filhos espirituais naquela época ainda com ele caminhando, muitos pecavam e ele simplesmente ele tratava às vezes com tapas, ele dava tapa, ele batia nos seus filhos espirituais. Mas fala assim, poxa Alex, mas ele batia e os seus filhos espirituais não revidavam? Não revidavam porque além de Padre Pio dar o tapa neles, eles aceitavam a correção porque sabiam que não era só Padre Pio que batia neles. Era o próprio Cristo falando assim, olha, tá errado, olha, você está fazendo erro. Jesus Cristo, a forma como o Padre Pio mostrava, ó, Jesus Cristo está te chamando a atenção. O Alex, tem uma curiosidade de Padre Pio que a gente gostaria de saber também. Com o Beato Carlos Acutis veio muito aflorar no meio da mídia a questão dos corpos incorruptos. Padre Pio está incorrupto, né? Exatamente. Bom, o corpo incorrupto nada mais nada é, né? Quer dizer que a pessoa não pecou porque ela recebeu essa graça de não ter o corpo incorrupto. Ao contrário. O Padre Pio, ele declarava-se que era pecador. Muitas vezes as pessoas falavam para ele, Padre Pio, o senhor é santo, então por que o senhor não já diz que não é pecador? E ele sempre dizia, não, eu sou um pecador. Ele alcançou tamanha graça com Cristo, afirmando que era um pecador, que ele carregou os estigmas. E a prova de quando ele recebeu os estigmas, tem uma carta que ele escreve isso para um dos seus freis, que ele conversava muito, dialogava muito, que ele fala e afirma para ele, olha, o dia que eu recebi as minhas estigmas, Jesus me disse que não me concederia uma graça a mais, mas eu não saberia como era, eu só saberia depois de morto. E alguns estudos afirmam que essa seria a graça do corpo incorrupto, um corpo que não poderia sofrer danificação com os tempos. Lembrando que Padre Pio ele morreu antes do ano de 2000. Em 2000 ele foi canonizado e se tornado santo pela Igreja Católica, pelo São João Paulo II. Até então, São João Paulo II, que conheceu o Padre Pio em vida e dizia que era um grande devoto dele, até que teve parece que o Papa João Paulo milagres. II Padre Pio foi confessor de João Paulo II na Também. juventude, né? Exatamente, e também tem uma curiosidade sobre João Paulo II e Padre Pio, que quando São João Paulo II ele aparece pela primeira vez a São Padre Pio, um dos seus frades tenta impedir que o Padre Pio vá ao encontro dele. E Padre Pio olha para aquele jovenzinho ainda seminarista, né? E vira e fala assim, a esse homem nós não podemos negar, pois um dia ele será um grande Papa. Então o Padre Pio profetizou ele ser o grande Papa e depois a gente conhece esse grande Papa São João Paulo II, que hoje segue nossos caminhos, que arrasta multidões de jovens pelo mundo inteiro. A gente falando nesse âmbito São João Paulo II e São Padre Pio, a gente também entra num âmbito muito importante sobre por que o Padre Pio hoje em dia é tão falado pelo povo. Sabe nos dizer, Wellington, por que Padre Pio é tão falado pelo povo? Então eu acredito assim, Padre Pio, como qualquer outro santo, porém alguns têm um realce maior, né? Porque acho que a sua história, a excelência da sua história, a excelência da sua santidade, exala de forma mais profunda a mística da sua espiritualidade. A espiritualidade dele chega até nós. Parece que a gente está vivendo com ele, parece que ele está junto de nós, né? Eu acredito que você, por ser filho de Padre Pio, né, teve uma experiência espiritual com ele. Parece que ele está junto com você, não é? Exatamente.
Hoje em dia Padre Pio a gente fala assim, por que hoje em dia o Padre Pio ele é tão falado? E também Padre Pio, ele também, antes dele morrer, ele também deu essa resposta. Antes dele falecer, ele virou para uma de suas filhas espirituais e ele disse: depois de morto você ouvirá muito falar de São Padre Pio de Pietrelcina. Então hoje em dia a gente escuta muito do ano de 2010 para cá. Porque hoje em dia, querendo ou não, o Padre Pio ele vem sendo muito proclamado. A gente talvez encontre talvez alguma outra comunidade aqui no Brasil que não tem ainda o nome de São Padre Pio, comunidade de São Padre Pio. Mas futuramente talvez nós possamos ter. Isso será incrível. Já pensou ter uma comunidade de São Padre Pio aqui no Brasil? E também um fato curioso que a gente pode pegar de São Padre Pio, que as pessoas perguntam, mas qual era o nome verdadeiro de São Padre Pio? O nome verdadeiro de São Padre Pio era Francisco Fortione. O seu pai, ele sempre dizia que para todas as pessoas ele nunca chamava de Padre Pio, ele sempre chamava de Francisco. Porque para ele, Padre Pio poderia passar anos, séculos, continua sendo seu filho menorzinho. E a gente for pegar nesse âmbito, o Padre Pio ele fez o primeiro milagre ainda criança. A gente tem isso até no filme, relatado no filme, se vocês depois, quando vocês verem o filme, vocês vão ver que Padre Pio, ele era muito devoto mesmo, de um santo muito especial, que era o São Peregrino. E ele faz o milagre de uma mulher que leva seu filho que não sabe andar, ele não sabia se mexer, não sabia falar e nem ouvir. E ele intercede a Jesus Cristo com o olhar fixo. E contanto que até numa dessas cartas ele fala que se ele implorasse de todo o coração, Deus ouviria. Então o Padre Pio começa a levar aí a mais adiante a sua santidade. E diferente dos jovens daquela época, o Padre Pio não gostava de se misturar com as crianças. Às vezes a sua mãe até brigava com ele porque ele não brincava. Como criança normal, ele sempre dizia para sua mãe que as crianças eram muito pecadoras e afastavam ele de Cristo. A sua mãe, claro, entendia seu propósito, mas mesmo assim insistia. E o Padre Pio voltava a afirmar a mesma frase. Hoje em dia, Padre Pio, claro, lá no céu, ele vem também nos fazendo um convite para que a gente procure a santidade. A gente pega no âmbito como ele criança, quando era criança, quando sua mãe fez o convite para ele sair com as crianças, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, das pessoas que estão perdidas com Cristo, a trazer para Cristo. Às vezes tem uma pessoa, um vizinho seu, sua mãe, seu pai, o parente seu, está precisando conhecer um santo especial. Pode talvez conhecer São Padre Pio, pode conhecer outros santos também. E a gente pode depois participar assim juntos, talvez uma grande ceia feliz com todos os santos. E Ayrton, aqui para nós já começamos a finalizar o nosso vídeo, eu gostaria que você deixasse algum recado para alguém que talvez queira conhecer São Padre Pio mais de perto, que ficaria, eu acho que você ficaria bem bonito para falar essa frase. Eu sempre digo que a gente tem que pegar o apadrinhamento de um santo. Pegue esse apadrinhamento. Você não vai buscar ser igual a ele. A gente não deve buscar ser igual, porque nós não vamos ser igual. A gente não deve viver a espiritualidade do santo, porque cada um de nós tem uma espiritualidade diferente. Eu tenho uma espiritualidade, o Alex tem outra. O Padre Pio teve uma espiritualidade própria dele, porque teve a experiência com Deus. Mas a gente pode buscar conhecê-lo. Não só buscar conhecer o Padre Pio, mas busque com o nosso programa, aqui com o nosso quadro, a gente quer que você busque conhecer os santos, a história deles, para eles servirem de exemplo. Então, busque aí nos comentários, aliás, na descrição, nós vamos colocar ali alguns links para você buscar mais informações, para você se aprofundar mais, para ver o filme, porque isso ajuda muito na sua espiritualidade. Você buscando conhecer a vida de um santo, você acrescenta na sua vida espiritual algo muito profundo, e aí você cresce cada vez mais na espiritualidade e com certeza vai ser mais santo. Mais exemplos, mais cada dia. E assim como um amigo meu, Luiz Eduardo, me disse uma vez, quando eu ainda fazia parte de um processo que eu não conhecia os santos, né? Eu nunca tive intimidade. Ele me fez um convite: Alex, você tem que escolher um santo para você ser padrinho. Então você também aproveita esses vídeos que a gente está fazendo aqui com carinho máximo, para que você também escolha um grande santo que você possa se tornar padrinho deles, assim como o Hector falou, ser padrinho, mas não precisamos ficar iguais a eles. Lembre-se, Cristo nos fez irmãos, mas diferentes um do outro, porque nós temos que procurar santidade diferente. Então vamos procurar a santidade do nosso jeito, através pedindo a intercessão de um santo espiritual, sendo seu filho,
ou talvez até através da oração do terço, né, que o Padre Pio sempre dizia: rezai o terço todos os dias, pois o terço leva à santificação. E assim, ao lado de Nossa Virgem Maria, ao lado do meu companheiro Wellington, quero deixar vocês um grande abraço aí para cada um, e também falar para vocês que algumas pessoas que quiserem deixar suas histórias para a gente compartilhar, que tem alguma história com o Padre Pio, queira compartilhar, mande para nós. Se você quiser, se você sentir à vontade, a gente também pode compartilhar no Instagram, a gente pode botar nos comentários, a gente pode botar nas redes sociais, né? Para que as pessoas conheçam a sua história do Padre Pio e que a gente possa também levar talvez alguma intenção sua, Padre Pio, aos pés do Santíssimo, para que ele interceda a Deus pela sua família hoje nesse mundo. E quero que você mande um grande abraço para sua família e faça tudo sempre o melhor. Assim como o Padre Pio dizia: sejam santos como o Pai do céu é santo. Amém. Amém, assim seja. Estamos aí no final, aqui no videozinho, né? Com o telefone você pode mandar um WhatsApp, mandar um recado, pode falar conosco, a gente quer ouvir você justamente. Lembra de curtir o vídeo, de compartilhar e se inscrever se você não é inscrito, né, Alex? É isso aí, compartilha para nós aí, ativa o sininho para fazer aquele trim, para você ficar por dentro de mais vídeos aí, que vem vídeos mais incríveis ainda. Depois desse vídeo aí você vai ficar com a bênção de São Padre Pio, para que você se sinta cada vez mais abençoado. A você, a bênção de São Padre Pio desça do céu sobre a tua família e teu lar. E que Padre Pio sempre interceda por você, meu irmão. Um grande abraço e fica com Deus. Tchau, tchau. Simulare la benedizione del Signore su di voi, su tutti coloro che vi stanno a cuore, sulle vostre famiglie, ma in modo speciale sui poveri sofferenti e sugli enfermi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Lodate Gesù Maria, oggi e sempre. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo